meu Senhor. Irmão, já fazem mais ou menos 15 dias, né? Mais precisamente 15 dias, que foi comemorado o Natal, dia 25 de dezembro. E antes da gente ir para o texto bíblico, o Natal, ele, de certa forma, não só para os crentes, mas para o mundo, de forma enganosa, é claro, traz algum tipo de esperança. E lá em casa, também isso era verdade. Eu sempre fui criado sem muita religião, junto com a minha família, a gente não tinha uma religião bem definida. E isso eram 2 meses que eu gostava bastante, que era o mês de agosto, meu aniversário. Eu sabia que ele ia presente quando criança. E o mês de Natal, porque também significava presente. Então, eu ficava esperançoso para chegar ao meio do ano para o final. O começo do ano era chato, mas o segundo semestre para mim era um semestre de esperança. Era quando eu ganhava as coisas, quando aquilo que me prometia lá no começo do ano ia se cumprir, porque estava chegando meu aniversário e logo depois o Natal. Então, quando criança, eu esperava ganhar presentes, brinquedos, seja lá o que for. Depois, quando adolescentes, aí começou aquela febre de videogame e aquelas coisas, então eu queria jogo de videogame. Depois que ganhou o videogame, depois, quando jovem, você só não quer saber mais muito de videogame, ainda jogando, mas você quer saber mais de roupa, porque agora você quer se arrumar melhor e quer sair e aquela coisa toda. Eu não sei se aqui também é assim, mas você vai crescendo, você nunca usou nada de marca. Aí quando você chega a certa idade, quem tem filho sabe, você já começa a querer usar as coisas de marca. Então, uma coisa que você ia comprar barato, 2, 3, você só compra uma, porque agora seu filho quer usar coisa de marca. E aí, assim as coisas vão, depois que é adulto, depois que casa, você já não ganha mais tanto presente, mas meu avô ainda vem lá e dá um dinheirinho pra gente, aí a gente fica pensando, não, um dinheiro a mais, não, um dinheiro para pagar, ajudar a pagar as contas, porque tem aluguel, tem as coisas para comprar, para pagar. Só que minha mãe, ela criou o meu irmão mais novo. Eu fui criado com meus avós, né? E minha mãe criou o meu irmão mais novo. Minha mãe já era crente, sabendo que não existia Papai Noel. Que Papai Noel era uma invenção do mercado para vender presente, para fazer dinheiro. E ela dizia, meu irmão dizia, não existe Papai Noel, quem compra o presente que está lhe dando, meu filho, sou eu e seu pai. Então, não vem com essa história de Papai Noel não, sua mãe trabalha, seu pai trabalha, compra o presente e dá. E meu irmão fazia a maior confusão no colégio, porque ele chegava no colégio e dizia, não existe Papai Noel, meu irmão pequenininho. A diferença de idade da gente é mais ou menos 15 anos. Então ele chegava, eu ia buscar ele no colégio, ele estava lá debatendo com os amigos que não existia Papai Noel. E quem dava presente acabava com o sonho do menino, né? Mas nós sabemos de fato, irmãos, que Cristo ele não nasceu no dia 25, né? Muito provavelmente ele não nasceu no dia 25, é uma data comemorativa. Provavelmente Jesus nasceu no primeiro semestre do ano, não no último semestre, no final do ano, né? Não é de fato o nascimento do nosso Salvador, é uma data totalmente comercial, onde infelizmente o foco é o lucro do negócio, né, dos comerciantes, e não a festa do nascimento do Salvador. O Natal, de fato, ele representa a esperança, mas não só no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento também. Então, o nascimento de Cristo, ele causava esperança, não veio causar esperança a partir do livro de Mateus, no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, desde o começo da história, há uma esperança, há uma promessa. E é nisso que o povo de Deus ele é baseado, ele caminha em cima da promessa que o Senhor fez. Porque há de se cumprir. O Natal, no Antigo Testamento, existiu de fato. Então, em qualquer momento da história, a vinda do Messias sempre causou muita expectativa e esperança. A promessa da vinda do Messias sempre causou isso. Se você vê, por exemplo, se você vê no Antigo Testamento a esperança do nascimento do Salvador.
Nos evangelhos há a esperança que Jesus é o Salvador, o Messias. E você vê nas cartas até o dia de hoje a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, sempre houve esperança, sempre há promessa, e é nisso que nós nos baseamos, é nisso que nós perseveramos, é nisso que nós colocamos a nossa fé. Abra a Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, chamado o versículo do proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Alguns teólogos denominam assim. E nós vamos ler somente o versículo 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, Adão e Eva também creram no Natal. No Natal aqui eu me refiro à esperança do nascimento do Salvador. O nascimento de um homem que podia livrá-los da condenação eterna, ou da consequência do pecado que eles acabaram de cometer. É dado nesse versículo, chamado o primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E nesse versículo, irmãos, traz muitas informações, não só para aquele primeiro casal, mas para toda a humanidade ou posteridade que estavam por vir. Todos dependiam exclusivamente do cumprimento do verdadeiro nascimento de Jesus Cristo. É nisso que Eva tinha a sua esperança. Adão e Eva, eles tinham a sua esperança baseada nesse versículo do capítulo 3. Eles esperavam que alguém, que o filho deles nascesse para salvá-los da consequência do pecado, no capítulo 3. Então, nós vamos falar hoje do Natal que percorre toda a Bíblia, toda a Escritura. Primeiro vemos aqui no Natal como uma promessa. No Antigo Testamento, aqui no versículo 15, Adão e Eva, eles logo depois da queda, eles se apegaram à promessa do livramento dessa consequência do pecado, que ela foi desastrosa para a vida deles, na anunciação do filho deles, o Salvador. Estava associado isso. O menino que estava prestes a nascer, que iria nascer, descendente de Adão e Eva, seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a qual tinha atraído e traído Adão e Eva. Aquela mesma serpente que foi influência maligna na vida do casal. Deus agora promete que ela será pisoteada pelo filho daquele casal. Tudo isso cria uma grande esperança e expectativa em Eva, para que esse menino nascesse logo. Ele não viu a hora de poder voltar ao jardim, de poder voltar ao acesso a Deus, de poder voltar a ter comunhão com Deus como eles tinham no jardim. Há uma grande esperança aqui. Veja o que diz o versículo 16, por exemplo. E a mulher disse, Deus diz à mulher, no caso, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aparentemente, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, parece não haver um sentido aqui. Porque, veja o que ele diz. Ele diz assim, o castigo de Eva, Deus dá um castigo para o homem, para a mulher e para a serpente. Nós vamos ver isso na narrativa. Mas o castigo para a mulher ou para Eva era um castigo que ela teria sofrimento no parto. Veja lá de novo, versículo 16. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Mas não faz sentido. Não parece não fazer sentido, né? Como Deus vai multiplicar algo que Eva nunca sentiu? Até porque ela não tinha tido filho ainda. Como é que ela saberia o que é ruim se antes ela não provasse o que é bom? Se ela não teve filho sem sofrimento. Se o castigo de Eva era ter sofrimento no parto, mas ela não tinha tido filho, parece não ter lógica. Tem um pastor chamado Daniel Santos, que ele é de uma IPB lá em São Paulo, professor do André Janca, ele é doutor no Antigo Testamento, e ele defende uma tese que me parece mais lógica, e eu caminho junto com ele nesse pensamento.
A melhor tradução desse texto no original aqui é que, inclusive até os anos 70 era a principal tradução, foi mudado agora, de uns anos para cá. Traduzir esse texto assim: multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua gravidez. Há uma mudança agora nas informações que a frase nos traz, né? Não multiplicar o sofrimento da gravidez, mas multiplicar o sofrimento e multiplicar a gravidez. Agora faz mais sentido. É como se Deus quisesse ampliar as duas coisas aqui: ampliar o sofrimento e ampliar a gravidez também. Isso faz mais sentido, irmãos, quando nós olhamos o texto todo, que Deus vai dar agora as consequências a Adão da queda. Ele usa a mesma palavra sofrimento no original, tanto para Adão quanto para Eva. Por exemplo, ele vai dizer que Adão ele foi criado instantaneamente, do pó e sopro. Nós sabemos disso. Eva também foi criada da costela de Adão, então de uma forma rápida, quase que instantâneo, entre aspas, uma cirurgia que Deus faz ali. E agora Eva vai levar 9 meses na barriga para seu filho nascer. Ele vai multiplicar a gravidez. São 9 meses que ela pode ficar pensando no pecado que cometeu e junto com a gravidez o sofrimento. Como eu disse, a palavra sofrimento, aqui no contexto, no versículo 16, multiplicarei sobre modo sofrimento, é a mesma palavra usada logo em seguida no versículo 17, a mesma palavra no original que Deus dá como consequência a Adão. Veja lá, em Fadigas 17, e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. Aqui é a mesma palavra, no original só foi traduzido de forma diferente, mas é a mesma palavra que ele usa para a mulher e traduz como sofrimento. Veja, se fosse um sofrimento de gravidez, se fosse dores de gravidez, não faria sentido o autor usar a mesma palavra para Adão. Adão tem útero. Por isso que Daniel Santos ele traduz essa palavra, esse texto, exatamente dessa forma separada. Multiplicará o sofrimento, as dores. Multiplicarei sobremodo, não o sofrimento da tua gravidez, mas multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua gravidez. É assim que ele traduz. É essa linha que nós vamos seguir hoje. E baseado nessas coisas, sabendo que as palavras são no original, tanto para Adão como para Eva, ela não está relacionada à cólica, a dor exclusivamente da mulher. Porque se assim fosse, usaria uma outra palavra no original. Lembre que Adão e Eva, eles nunca tinham visto ninguém nascer ainda. Eles foram gerados, né? Eles foram criados, melhor dizendo. E eles não tinham visto ninguém ainda ser gerado, nascer ainda. E agora eles não só vão ver um filho nascer, mas vão ver o cumprimento da promessa que estava associada a esse filho, por meio do castigo aplicado, né, ou mediado pela serpente. Então eles iam contemplar a consequência em Eva, por causa da desobediência. Os seus sofrimentos iam ser multiplicados, a sua gravidez seria multiplicada, não seriam como eles nasceram, mas agora seriam 9 meses, onde ela iria olhar para a barriga crescendo, e ia lembrar do pecado que cometeu. O sofrimento será multiplicado, onde Adão agora já não tem mais o prazer excelente em trabalhar e buscar sustento para a sua casa, mas seria feito isso através de sofrimento. Casa muito bem com o texto que nós temos visto lá em 1 Pedro. No seu trabalho, quando você sofre,
Você tem que dar um bom testemunho. Isso é por causa do nosso pecado, por causa do pecado de Adão e Eva. Então, a promessa que Deus faz para o primeiro casal depois da queda, no versículo 15 é: eu porei em ti, e aqui ti é a serpente, né? Então terá inimizade entre a serpente e a mulher, e também inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Note que a palavra descendência fala de muitos, né? E a palavra descendente no singular fala de uma pessoa. Então, um descendente específico pisará na cabeça da serpente, Satanás. Um descendente específico de Adão e Eva seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essas foram as palavras dadas ao primeiro casal, que trouxe a eles esperança. Era algo agora que eles podiam sonhar, era um objetivo para viver, é glorificar a Deus, tendo esperança naquilo que Ele prometeu fazer. Cria-se uma expectativa, nasceria deles dois aquele que iria corrigir o grande estrago que os pais fizeram, por meio da desobediência de Adão e Eva. Então, esse é o grande ponto de contato, né? O Natal antes de Jesus. O que era o Natal antes de Jesus? Nós falamos agora do Natal depois de Jesus, mas o Natal do Antigo Testamento, antes de Jesus, era crer que haveria de vir um descendente único, que esse seria colocado sobre ele toda a esperança da humanidade, e ele restauraria tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Esse era o Natal do Antigo Testamento. Agora, como Adão e Eva, e como todo o Antigo Testamento, logo em seguida, começa a aguardar, esperar confiantemente no nascimento do grande Messias, aquele que é o motivo de toda a esperança, e aquele que traria tudo de volta, como Deus prometera. Esse é o Natal. Então, mas como é que nós podemos provar que Eva estava esperando um Salvador? Biblicamente falando, como é que podemos provar que tudo isso aqui é verdade? Se nós somos no capítulo 4, versículo 1, veja o que diz lá: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, veja o que Eva disse quando Caim nasce: adquiri um varão com auxílio do Senhor. A primeira coisa interessante aqui nesse versículo, irmãos, é a escolha de nome, né? O que significa Caim? A palavra, o nome Caim significa eu consegui, ou eu adquiri. É como se dissesse, chegou. Caim significa exatamente isso, conseguimos, nós conseguimos. O nome Caim é como se fosse um brado de vitória daquele casal. Uma genuína expectativa que eles tinham, e eles colocaram esse nome no menino, achando que conseguiu gerar o grande Salvador, aqueles que o levariam de volta para o jardim. Ainda que ele não soubesse que Caim no futuro se tornaria um assassino, mas eles estavam apegados à promessa que nasceria um Salvador. Eles não sabiam que não seria o primeiro filho, né? Mas eles estavam apegados a essa promessa. E eles colocam, não, vamos colocar o nome de Caim, porque nós conseguimos, ele chegou, nós adquirimos. Mas uma outra coisa interessante, irmãos, é porque, mais uma vez, nós vemos os tradutores aqui, olhando para esse texto, de uma forma diferente. Se você pegar esse texto no original, eu convido até os irmãos irem, quando chegarem em casa, abrirem na internet, tem um site chamado Bíblia Hub, o Bible Hub, né? Você entra lá no site e mostra o original, e embaixo a tradução. Quando você chega nesse texto, irmãos, você lê isso aqui, essa última parte do versículo 1 diz assim: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Simplesmente não tem essa palavra auxílio.
No texto original, há um pouco de interpretação nessa tradução. No texto, no original, a palavra não existe a palavra auxílio. Ela foi colocada no texto. Na verdade, o texto no original, num hebraísta assim, ficaria mais ou menos assim: adquirir um varão, o Senhor. Isso não tira, irmãos, a veracidade das Escrituras, tá? Deixando isso bem claro. Acho que não preciso falar isso aqui, né? Mas só para bater na tecla. O texto, adquirir um varão, o Senhor. É assim que está literalmente o texto. Então, veja como a Eva, ela já achava que aquele filho que ela acabara de conceber era o Salvador, era o Messias prometido, aquele que cumpriria Gênesis 3,15. A Bíblia terminaria aqui, ou teria só um pouco mais de continuidade. Parece que ela já achava que aquele era o Messias, crendo na promessa que Deus havia feito para Adão e Eva. Eles tinham promessa em mente, jamais eles tinham esquecido daquilo que Deus tinha dito para eles: vai nascer um descendente que esmagará a cabeça da serpente, vai pisar a cabeça da serpente, e esse filho é Caim. Ele chegou, nós conseguimos adquirir um varão, o Senhor. Ela aguardava o libertador das suas almas, achava que era Caim. Ela esperava o nascimento de um filho que o levasse de volta para o paraíso. Ela se agarrou a essa promessa. E quando nós adiantamos a cronologia da Bíblia, né, chegamos aos profetas, por exemplo, e o grande profeta Isaías fala, no capítulo 9, versículos 6 a 8, assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Veja, toda a narrativa aqui bíblica vai caminhando, esperando, baseado na promessa de Gênesis 3,15. Chegou Caim, não era o Salvador. Chegou Abel, não era o Salvador. Apontava para o Salvador, mas não era o Salvador. Chegou Sete, agora esse é o Salvador. Esse aqui é o que glorifica a Deus. Veja, a descendência de Sete vai glorificar a Deus, mas ainda não era o Salvador. Adão e Eva interpretam Gênesis 3,15 achando que no tempo de vida deles o Salvador chegaria, mas não foi assim que Deus havia planejado. Mas aí chega o tempo de Maria. Maria tem a notícia que o grande rei está prestes a nascer. Veja, é do seu ventre, não de Eva, mas descendente de Eva. Uma descendente de Eva seria aquela que carregaria o Salvador no seu ventre. E Maria canta uma canção na qual Eva queria ter cantado. Em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, então diz assim: então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu os bens de bens os famintos e despediu os vazios dos ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera nossos pais. Até nós, Maria seria aquela, ou traria no ventre aquilo que Eva queria tanto levar, Messias do Salvador. É nessa promessa que todo o Antigo Testamento caminha de uma forma sólida, tendo esperança. Nossos pais pecaram, nós pecamos, nós precisamos de um Salvador, aquele que esmagará a cabeça da serpente, até que venha um grande nascimento. Nasce aquele que salvaria o mundo,
aquele que implantaria o reino de Deus, ou inauguraria o reino de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E Mateus, narrando esse nascimento, diz assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz ao filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez o que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora nasce o grande rei. O que Eva não tinha entendido é que Jesus jamais nasceria de um homem e uma mulher. Não. Mas ele viria do alto. Somente o Espírito Santo para fazer tal milagre em uma mulher, onde ela conceberia o grande Salvador. O rei que era esperado por Eva, profetizado por Isaías, aguardado por José e Maria, nasce aquele que João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu. E lá naquele meio, todo mundo empolgado, façam festa, toquem os trombones, o mundo conheceu o rei, o grande Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Mateus capítulo 2, os magos trazem presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro mostrando a grande realeza do rei que acabara de nascer, mesmo ainda em meio à pobreza. O grande rei nasce. Incenso declarando que ele é o nosso sacerdote, que é aquele que intercede por nós. E mirra mostrando que ele veio para morrer. Aquela promessa que o descendente esmagaria a cabeça da serpente só poderia ser cumprida quando o grande rei fosse apregoado na cruz e morto por ele. A cabeça da serpente só seria esmagada quando Cristo fosse esmagado pelos nossos pecados. Nosso rei agora nasce com o propósito de morrer. Mas, irmãos, eu ainda digo: fiquem alegres. Não queiram ser pedra de tropeço, como Pedro foi, querendo empatar que Jesus fosse a cruz. Mas não, nosso rei, grande Salvador, ele nasce para morrer. Mas, irmão, diante de tudo isso, que já aconteceu no passado para nós, que essa promessa já foi cumprida, o que nós caminhamos, onde nós caminhamos, qual é a promessa que nós seguimos ou caminhamos hoje, depois de tudo isso já ter sido cumprido? O que fica para nós como promessa, irmãos? Um pouco diferente, mas seguindo o mesmo raciocínio. A promessa que fica para as nossas vidas hoje, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá certeza, aquilo que nos traz objetivo para viver e glorificar a Deus, é crer que Jesus Cristo ele irá voltar, não nascer novamente, não ser encarnado novamente, mas agora para buscar aqueles pelo qual ele morreu. Por isso, irmãos, Pedro escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, ele vai dizer assim: amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, versículo 13, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no quais habita justiça. Pedro, ele compreende como é o desenrolar da história da narrativa bíblica. Pedro, ele compreende a progressão da narrativa bíblica. Ele entende que a promessa, já houve a promessa, que a promessa foi cumprida e que outra promessa foi estabelecida e antes de se cumprir. Para Eva e Adão e Eva demoraram mais ou menos 4.000 anos. Para nós já vamos em 2.000 anos. Mas não sejamos como os outros que dizem que Cristo está demorando. Já fazem 2.000 anos que anunciaram que Cristo ia voltar e não volta mais. Mas não, Deus é longânimo. Ele sabe o momento certo. E cabe a nós, irmãos, pregar esse Evangelho, testemunhar desse Evangelho. Porque uma coisa eu vos afirmo, e eu não tenho dúvida: Cristo voltará na sua igreja. Possamos nos agarrar com essa promessa. Ele tarda aos nossos olhos, aos olhos dos ímpios, mas diante de Deus, o plano dele já está estabelecido. O momento certo em que Cristo irá voltar. O nosso Salvador prometeu nos buscar. Que a cada Natal comercial, cheio de mercado que nós passamos, que possamos esquecer desse motivo fútil, que é o dinheiro, ou que envolve tudo isso, mas que possamos lembrar daquele que nasceu, que possamos lembrar no Natal que já recebemos o nosso melhor presente. E veja, ainda há um presente a receber, é a sua promessa de se cumprir, os novos céus e a nova terra, os quais já não há mais injustiça, mas justiça. Se agarre-nos a essa promessa, uma melhor coisa da sua vida. Viva por ela e através dela. Quando nós nos agarramos a essa promessa, nenhuma circunstância nos tira dela. Nada nos faz caminhar por outros caminhos. Porque assim como em Eva, ela se agarrou à promessa e foi cumprida, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, não vai ser diferente conosco. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós só temos a te agradecer, Deus, e louvar o teu nome pela tua palavra, Senhor. Deus, porque sem ela, como teríamos esperança, Deus? Sem ela, como conheceríamos o Senhor depois de tantos anos? Sem ela, Deus, como o nosso coração já é inclinado ao pecado, Deus, sem a tua palavra, seríamos tomados totalmente pelo pecado, Deus.
Ó Deus, que essa esperança que a Tua palavra deixou clara e explícita aqui aos nossos corações, que seja o motivo pelo qual nós vivamos, possamos caminhar nesse caminho de esperança, nesse caminho sem volta, mas que segue caminhando para os céus. Ó Deus, que possamos ter nos nossos corações, Deus, a certeza, a felicidade, a alegria de que isso é verdade, que o céu é de verdade, que a promessa é verdadeira e que vivemos por ela, Deus. Não nos deixe viver um mundo de fantasia, sem objetivo. Não nos deixe viver um mundo dentro desse mundo, ou nos misturando nesse mundo, ó Pai, em que as suas expectativas são colocadas em coisas feitas por homens, ou nos próprios homens, mas que possamos viver colocando a nossa esperança e a nossa expectativa naquilo que é feito pelo Senhor, aquilo que não se corrompe, aquilo que não se destrói, que não passa. Deus, que isso seja vivo nas nossas vidas. Que possamos sair hoje aqui, Deus, dessa reunião solene aqui, em louvor ao Teu nome, e louvando o Teu nome, Deus, dizendo: Senhor, o Senhor voltará. Que possamos sair daqui jubilosos, alegres, tendo certeza dessa maravilhosa verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, inculca em nossa mente, cria raízes no nosso coração. Não há propósito nessa vida se não for glorificar o Teu nome, caminhando por esse caminho, por essa estrada de esperança. Não deixa, Senhor, nada nos afastar disso. Não deixa nada, Deus, nem os problemas diários, nem os problemas no nosso trabalho, na nossa família, seja lá qual for, não deixa nada nos afastar desse caminho, ó Pai. E quando as coisas tomarem a nossa mente de preocupação, que possamos lembrar o objetivo que nós vivemos. Que nada nos impeça, Deus, de glorificarmos o Teu nome, seja aqui reunido, seja sozinho em casa, com a esperança que está por vir. Te agradecemos, Deus, por tudo, por essa esperança, por vivermos nessa esperança, nessa expectativa, tendo a certeza que há de se cumprir. Para alguns podem até tardar, mas nós cremos que o Senhor sabe o momento melhor e exato para nos buscar a tua igreja. Te agradecemos, tu temos a te agradecer e louvar ao Teu nome, porque mesmo Deus, mesmo não precisando de nós, mas o Senhor ainda nos promete, nos ama e há de vir nos buscar. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.